Irmão, salve a todos com a paz do Senhor. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, irmão, bem conhecido, mas eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco. O livro de Jeremias, o capítulo 33, irmão, ele diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, irmão? Somente esses versículos da palavra de Deus. Irmão, nós olhando para esse versículo, Deus é bem certo da seguinte forma que ele fala, para nós clamarmos a Ele. Nós olhando para a Bíblia, irmão, e para a palavra de Deus, só temos a Deus a nós recorrermos. O Felipe, quando ele falou o Salmo 121, que eleva os meus olhos para o monte, aí o 2 é uma pergunta: de onde nos virá o socorro? A Bíblia diz: o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A Bíblia ela tem resposta para tudo, para todos e todas as ocasiões. Aí nós olhando para isso, irmão, a Bíblia ela tem um versículo, ela diz assim: as coisas espirituais só pode entender quem é espiritual. Se a pessoa não for espiritual, irmão, tanto até para ouvir certo testemunho que nós ouvimos, que o Felipe, quando deu o testemunho que ele teve essa ideia, irmão, ele tinha 10 anos de idade. Não tinha 15, 16, tinha 10 anos. Agora, irmãos, nós olhando numa parte que ele disse que alguém entrou ali, nós temos que saber de uma coisa, irmão. Nós temos muitas coisas que nós olhamos para Deus e nós queremos questionar com Deus: por que, Senhor, aconteceu isso comigo? Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? E Deus, irmão, numa forma de teofania, Ele pode aparecer até aqui no nosso meio. Aleluia. Não só, às vezes, com uma presença espiritual, mas uma presença física aqui no nosso meio, da seguinte maneira: quantas pessoas, irmão, nós recebemos na nossa casa? A Bíblia tem um versículo que diz assim, ó: quando chegar um homem de Deus na sua casa, receba. Pode ser o anjo do Senhor. Formar, irmão, Deus parecer nessa forma. Irmão, a Bíblia diz que o inimigo ele pode parecer para nós até como anjo de luz para nos enganar. Se o inimigo pode parecer até como anjo de luz, por que o Senhor não pode? Agora eu digo, os irmãos, possa ser que acredite ou não, mas aquela pessoa que passou na portaria, deixou o nome ali, assinou ali, não deixou o nome, mas assinou que entrou uma pessoa ali, eu digo para os irmãos, tudo indica que é Jesus. Mas, irmão, agora, irmão, olha bem na nossa simplicidade, olha quem nós somos e olha quem Deus é. Primeiro, nós somos servos. Ele é Deus, é Senhor, é soberano, Ele é maior do que tudo e todos. Ele tem o todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Eu ouvi um testemunho uma vez de uma criança que estava doente. A mãe levou essa criança para vários lugares e não teve jeito. E essa criança praticamente estava pegando já bicho no corpo e não tinha alguma coisa que combatia essa bactéria que estava. E ela precisava limpar o quarto do menino. Aí, ela pegou a criança, colocou por lá de fora, tinha uma árvore, colocou uma rede ali, colocou essa criança lá, poder limpar o guardião. Aí bateram no portão, e ela foi atender, um senhor disse assim para ela: minha senhora, tem condições de arrumar um pouco de água para mim? Ela falou: tem. E quando ela foi buscar água, ela voltou, o homem estava olhando no portão e falou: escuta, mas o que tem aquela criança? Aí ela explicou a situação, o jeito que estava, o grau da enfermidade, que ela não sabia mais o que fazer. Aí o senhor pegou e falou: seu menino vai ficar bom. Ela falou: que Deus ouça o senhor. E esse homem foi embora. À tarde o menino teve uma pequena melhora. No outro dia começou a secar. 3 dias depois, ele não tinha uma mancha no corpo dele. Agora eu pergunto, irmão, Aleluia. nós espiritual, nós acreditamos. Quem que teve no portão lá? Quem que entrou? Irmãos, aí que nós vemos que o Senhor, Ele pode entrar no nosso lar, Ele pode estar no nosso meio, Ele pode ir na igreja como outra pessoa. E como que nós recebemos? Irmão, é meio triste tem hora falar certas coisas, porque a Bíblia diz assim: Deus não faz acepção de pessoas.
Mas o nosso meio não era, mas nós vemos, não digo, irmão, eu digo no nosso meio universalmente, todo o planeta Terra. A pessoa de cor hoje tem muitos lugares que são rejeitados. A pessoa hoje não anda bem arrumada, um boletom, uma gravata, às vezes chega lá um pretinho, chinelo de dedo, todinho, cabelo meio, ou se tem uma gravata meio torta, também a pessoa olha para ele assim, às vezes não dá muita importância. Mas é nessas horas que muitas das vezes nós se enganamos. Porque quando lemos esse versículo, o Senhor fala assim, ó, clama a mim. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Nós olhando, ele falou, ó, não vos deixarei órfão, eu voltarei para buscar. Quando nós olhamos em João 14,6, ele fala assim, ó, eu, aí não está falando no plural, apesar que Deus é trino, tanto Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a mesma pessoa. Agora, se nós olharmos bem, irmão, na palavra de Deus, o Senhor fala assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Agora eu pergunto, irmão, esse caminho que nós estamos caminhando para a Canaã Celestial, esse caminho está cheio de sinalização. É como uma pessoa habilitada com seu veículo, se ele está indo para o Rio de Janeiro, vamos falar, ele está indo para lá. Ele não está indo para lá. É Rio de Janeiro, mas só que ali tem placas até 80 km, ali tem um estreitamento, ali tem um obstáculo, tudo está avisando. E na parte espiritual também, irmão, esse caminho que nós estamos é cheio de sinalização. Deus, se nós olharmos bem, Ele não aceita mentira no nosso meio. Porque, irmão, tem muitas pessoas que chamam o outro mentiroso, mas não sabemos o grau dessa palavra. Quando nós estamos chamando uma pessoa de mentiroso, nós estamos falando assim, você é filho do diabo. Mas por que está chamando? Porque o pai da mentira é o diabo, e a Bíblia quem mente se torna filho dele. Então é uma palavra muito pesada. Às vezes tem muitas pessoas que falam assim, você é um desgraçado. Pessoa, como que é isso, desgraçado? Mas o desgraçado, irmão, é uma pessoa que não tem a graça de Deus na vida. Hoje nós encontramos muitas pessoas dizendo assim, você é um moleque. Até as mães mesmo, que quando a mulher está grávida, tudo bem, aí senta ela, o marido, diz, vamos escolher o nome para o nosso filho, ou chama Pedro, Maria ou Tereza, e foi no cartório registrar aquele nome. Depois fala assim, esse filho meu é um burro, esse filho meu é um moleque. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque primeiro, o filho não é nosso, o filho é de Deus. E Deus deu para nós cuidar. Agora nós, queira ou não, um dia Deus vai deparar diante de nós e Ele vai perguntar assim, cadê os filhos que eu dei para vocês? Cadê o esposo que eu dei para você? Cadê a esposa que eu te dei? Cadê a igreja que eu coloquei na sua mão? Cadê aqueles componentes do grupo onde você estava? Então nós vamos prestar conta a Deus em tudo. A Bíblia, quando nós olhamos, ela diz assim no livro de Eclesiastes, os últimos capítulos, versículos, Deus é de trazer a juízo tudo que está encoberto ou descoberto, quer seja bom ou quer seja ruim. Aí nós entramos numa parte da seguinte forma, se nós clamamos a Deus, mas Deus ainda não respondeu para mim. Irmão, Deus não resolveu o meu problema. Tem muitos anos. Será que Ele não resolveu? Ou Ele não aceita aquilo que nós pedimos para Ele? É uma coisa uma pessoa chegar, irmão, ora para mim que eu preciso comprar um carro. Mas calma aí, ele não tem habilitação e nós vamos orar a Deus para dar um carro para ele? E eu acho que até se Deus Deus está errado. Mas por quê? Porque a Bíblia manda fazer a obra de Deus decentemente, não fraudulosamente. Então, se ele comprar um carro e dizer que não vai sair com o carro, é difícil, irmão. Então vamos começar pelas coisas. O mundo aí fora tem um provérbio que diz assim, Deus escreve certo por linha torta. Não. Aí concordaria de Deus dar o carro antes da habilitação. Agora, se nós olhar, Deus faz a coisa certa, com a pessoa certa, na hora certa. E muitas das vezes nós achamos que nós não estamos sendo abençoados. Mas se nós olharmos, se nós clamamos, nós oramos, fizemos campanha, tá, Deus dá algo para nós, por que será que não deu? Pode ser que seja o tempo que a Bíblia diz assim, da seguinte maneira, o livro de Eclesiastes 3:1 diz assim, tudo tem o seu tempo, e o tempo é determinado por Deus. Agora, se nós olharmos, a lógica, irmãos, não é do homem, a lógica é de Deus. E se nós olharmos na Bíblia, muitas coisas que nós encontramos não tem lógica. Aí a lógica só vai entender aquele que é espiritual. Quando nós olhamos que Deus chegou para Moisés e diz assim,
Moisés, eu quero que você tira o meu povo deserto lá do Egito. Ele falou, Senhor, eu não vou. Eu acho que o homem que mais se aproximou de Deus foi Moisés, pelo questionamento que Moisés tinha com ele, a liberdade de conversar, falar com ele. Ele falou, Senhor, eu não vou não. Mas Moisés, Senhor, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. Não tem problema, Arão vai ser a sua boca. Não, Senhor, mas não vai dar certo. Ele falou, Moisés, enfia a tua mão direita no seu... Pediu para enfiar a mão no peito dele, ele enfiou. Tirou, a mão estava leprosa. Ele falou, tá bom, enfia de novo, tirou, tá limpo. Joga essa cajado que você tem na mão, jogou, virou uma cobra. Agora pega ele pelo rabo, pegou era o cajado. Aí quando ele falou para Moisés, tá bom, Senhor, então eu vou. Aí ele falou assim, Moisés, eu vou na frente e eu vou endurecer o coração de Faraó para não deixar meu povo sair de lá. Irmão, dá para entender? Aí que nós olhamos, mas Deus queria que o povo, o rei, soubesse que Deus ia tirar ele lá com a mão forte, que nós olhamos, conhecemos todas essas passagens. Aleluia. Que tirou ele lá com a mão forte, depois das 10 pragas, todinho. Agora, como nós hoje estávamos comentando até sobre Abraão aqui, Deus chegou para Abraão e diz assim, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, Abraão tinha uma esposa que era Sarai, Sarai era uma pessoa teimosa. Agora imagina só, o seu marido chega em casa e diz assim, ó, arruma as coisas e nós vamos embora daqui. Qual a pergunta que nós vamos fazer? Para onde que nós vamos? Abraão falou, eu não sei. Agora, irmão, tem lógica uma pessoa juntar tudo que ele tem, só de empregado, ele tinha mais de 300 empregados, e chegar lá, juntar todas as coisas e ir embora sem saber para onde ir? Aí eu sei que uma outra pessoa, se não for espiritual, vai dizer, isso é coisa de doido de louco. Mas não, irmão, a Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus. Teve alguns delírios no início lá, mas o importante... Agora, irmão, Deus chegou para Abraão e disse que ele ia ser pai de uma grande nação. Quando falou que ia ser pai de uma grande nação, ele falou, Senhor, mas peraí, eu não tenho filho. E Deus prometeu um filho para ele. Só que esse filho passou 10 anos, não veio. Passou 15 anos, não veio. Passou 20 anos, ele não veio. Quando nós olhamos nesses 25 anos, irmão, que veio, Deus veio e cumpriu a palavra dele. Porque quando os anjos vão destruir Sodoma e Gomorra, que chegou lá, e Abraão sentou debaixo da árvore, mandou Sarai fazer um bolo todinho lá, aí Abraão fez uma pergunta para ele, falou, escute o Senhor, o que ele tem falado de mim lá? Abraão, aquilo que ele prometeu para você vai te dar. Por esses dias, Deus vai visitar Sara. Sara, quando estava fazendo o bolo, ela deu risada. Por quê? Abraão já com 100 anos. Sara já tinha passado os costumes da mulher. Não tinha lógica aquilo ali. Quando até que ela voltou, o anjo pegou e falou assim, Sara, por que quando eu disse para Abraão que por esse dia Deus ia visitar você, você riu? Ela falou, Senhor, não ri não. Mas riu? Não ri. Tanto que o filho dela chamou Sorriso. Agora, nós olhando, irmão, nessa parte, eu pergunto, tem lógica nisso daí? Aí ele promete o filho para Abraão, quando chega a certo tempo, o rapaz na adolescência dele, Deus chega a Abraão, eu quero o seu filho. Eu quero que você mata o seu filho. Falando em português mais claro para não entender. Agora, irmão, como que tem lógica uma coisa? O homem obediente a Deus, esperou em Deus, Deus prometeu um filho, deu um filho para ele. Agora chega na adolescência, Deus manda ele matar o filho dele. Aí, irmão, eu pergunto assim, Abraão levantou de manhã, abordou os cavalos, não comunicou nem com a esposa dele, pegou os animais, alguns pregavam, Isaac, vamos para lá. Quando ele chega no meio do caminho, que avistaram o monte lá, Abraão fala uma palavra assim, olha, vocês ficam aqui, que nós vamos lá e nós voltaremos. Ele usou o plural, nós vamos e nós vamos voltar. Irmão, quando chega lá no holocausto, ele põe Isaac, põe a lenha, põe tudo. O filho fez uma pergunta para ele. Agora, irmão, se nós olharmos bem, todas essas passagens não teve questionamento com Deus. Abraão poderia ter questionado com Deus, falar, Senhor, peraí, tem alguma coisa errada aí. Por que o senhor prometeu um filho, disse que esse é pai de alguém, agora o senhor quer que eu mate o filho? Explica para mim primeiro que depois. Irmão, muitas das vezes, Deus não dá explicação para nós o que nós estamos passando. Às vezes nós queremos entender o porquê que nós estamos nessa situação. Por que Deus está trabalhando na nossa vida desse jeito? Olha, eu ouvi uma pregação da seguinte maneira, um pastor muito usado na mão de Deus. Quando a esposa dele ficou grávida, todinha, ele teve um problema na gravidez, ela teve que perder o filho. E ela mesmo falou assim para o esposo dela, esse pastor, olha, eu vi Deus te usar várias vezes.
Eu vi Deus ali trabalhar na sua vida várias vezes. Agora sou eu, sua esposa. Eu estou com um filho na barriga, tá perdendo? Ele entrou no quarto, foi orar e falou: Senhor, eu quero que o Senhor me explica o porquê que está acontecendo isso. A resposta que Deus deu para ele foi assim: ó, eu não tenho que explicar as coisas para você. Você só tem que aceitar. Aí, irmão, que entra a parte da fé. Como que nós vamos aceitar uma coisa que nós não estamos entendendo? Livro de Hebreus 11, irmão, o primeiro diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que espera, mas a prova das coisas que não se veem. Aí, irmão, quando diz que é fé, que é confiança em Deus. Irmão, se nós olharmos bem, uma mãe pode ter um filho ou que seja drogado, ou que está com um problema, ou o marido às vezes está com outro problema, ou a mulher está com um problema ali, e nós encontramos com alguém. Como que está a sua família? Sério, ih, irmão, lá em casa está de mal a pior. Meu filho está drogado, meu marido está preso, minha filha está no hospital. Olha, está uma maior bagunça lá em casa. Mas vamos ver aqui que aquela mulher falou, que quando o filho dela morreu, o tsunami, o que ela falou? Está tudo bem com sua casa, com seu filho, com seu marido? Irmão, ela disse: está tudo bem. Porque ela profetizou bênção na vida dela. Do momento que nós estamos dizendo que as coisas estão de mal a pior, nós estamos dizendo que Deus é incapaz de resolver o nosso problema. Aí, irmão, se nós olhando nessa parte, será? Nós quando olhamos o livro de Malaquias, Deus tem uma palavra nos últimos capítulos, versículo de Malaquias, os 12, 13 em diante. Deus fala assim: olha, as tuas palavras têm sido agressivas para mim. Aí embaixo tem uma pergunta: Senhor, mas quando as nossas palavras foram agressivas para o Senhor? Quando vós dizeis: inútil é servir a Deus. Aí, irmão, que nós começamos a olhar as coisas que a lógica não adianta, que não é do homem, é de Deus. Se nós olharmos aquele rei que veio de longe, que estava com aquela lepra, que a pessoa que o rei comunicou, com aquela menina, falou: oxalá que meu senhor tivesse em Israel diante dos homens de Deus. Eles confiaram na palavra daquela menina e viajaram muito tempo. Quando, irmão, o rei chegou diante da tenda do homem de Deus, se nós acontecesse conosco isso daí, irmão, será que nós aceitaríamos? Porque ele veio tão longe, trouxe várias especiarias todinho, eu creio que demorou meses andando ali. Aí chega lá na tenda, bate lá. O homem de Deus manda Geazi lá para ver o que eles querem. Olha, ele falou, aconteceu isso, ele está com lepra, e ouviu um testemunho de uma menina que é um homem de Deus. Veio aqui. Olha, você faz isso, vai lá e fala para ele, e lá no Rio Jordão, e dá 7 mergulhos lá que ele vai sarar. Irmão, você vai para um pastor orar para você. Se chega na casa do pastor, ó, o pastor está lá no sofá sentado lá. Mas você falou, eu falei, ele falou assim: você ir lá no Rio tomar um banho lá e tá bom. Irmão, como que nós... Mas isso é uma desfeita. Falaram para mim que ele é um homem de Deus. Agora um homem de Deus, ele não orou, não quer saber meu nome, mal sabe da minha situação, ainda quer que eu mergulhar naquele rio ali? Aonde eu moro tem rio mais limpo do que isso aí. Mas a cura não estava na água. A cura estava na obediência. A cura estava naquilo que nós, muitas das vezes, nós esquecemos, que a lógica não é do homem, é de Deus. Irmão, se nós olharmos na Bíblia, todos os milagres da Bíblia teve uma